E aí pessoal, a gente está de volta aí com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre fatoração PLU, né? A gente vai mostrar aí o código dela, um código chatinho, difícil de entender. O ambiente hoje é diferente, né? Eu estou usando o Colab, porque eu tive uns problemas aí com o NumPy, o Matplotlib no meu novo notebook. Então a gente está usando o Colab porque eu não preciso fazer aquele processo de instalar essas bibliotecas, né? Então vamos para o código. Eu vou querer resolver esse sistema aqui, a x igual a b, onde a é essa matriz aqui e b é esse vetor aqui, tá bom? Estou usando o NumPy, vocês vão entender o porquê lá para o final. Então bora para o código aí. Vou começar acessando aí as linhas da matriz A, né? Então for i em range len de A. Começamos definindo o pivô, que é o valor absoluto, né, dos elementos da diagonal principal, e junto a ele a gente define também a variável linha pivô, ok? Que é igual a k. Tá, e agora a gente tem que checar se existe algum número maior nas linhas abaixo da coluna do pivô, tá bom? Então a gente vai entrar aqui for i em range de quem? De k mais 1 até len de a, que é o final da matriz, né? E se houver, né, algum elemento maior, então o valor absoluto aí na linha i, na coluna k, for maior que o nosso pivô atual, o nosso pivô passa a ser esse valor, né? Então ele passa a ser esse valor absoluto aí, i k, né? Opa. E k, e a nossa linha pivô por tabela também tem que ser atualizada. Agora ela vai ser igual a i. Ok, fora disso, a gente tem que executar o que? O pivoteamento, caso necessário. E qual é a condição para que haja pivoteamento? A condição é que a linha do pivô seja diferente da nossa linha K, né? A linha da iteração atual. Belezinha? Como a gente vai fazer isso aqui? Eu vou criar aqui uma linha auxiliar. Lembrando que a gente tem que pivotear, fazer o pivoteamento aí também no vetor B. Então eu vou criar um B auxiliar, tá bom? E essas variáveis recebem, respectivamente, os valores da linha K e do vetor da linha K também, do vetor B na linha K. A linha de A, K e o elemento BK, eles recebem o A da linha pivô e o B da linha pivô também. E por último, o A na linha pivô e o B da linha pivô recebem a linha auxiliar e o B auxiliar, respectivamente. Essa parte do código que eu não recomendo vocês usarem no NumPy, porque quando vocês forem fazer essa atualização de variáveis, pode ocorrer um problema aí, tá bom? Usando o NumPy. O NumPy eu vou usar para outra coisa. Ok, até aqui, para quem assistiu lá o vídeo da eliminação gaussiana, o código está idêntico, tá? Ele vai mudar uma linha em relação ao código da eliminação gaussiana. Então agora a gente vai fazer aí a eliminação gaussiana de fato, né? Então for i, eu posso usar o i porque o nosso i ele acabou sendo usado aqui, então não haverá um conflito de nomenclatura de variáveis, né? Então for i em range de k mais 1 indo até o final da matriz A, a gente cria a variável multiplicador e o multiplicador recebe aí um elemento que está na linha abaixo do pivô, porém na mesma coluna que ele, dividido por quem? Pelo pivô? Não, porque o pivô é o valor absoluto. A gente não quer o valor absoluto, a gente quer o valor com o sinal. Ok? Então é o AKK. E aí que vem a diferença da fatoração PLU, do código, né? Lá para o código da eliminação gaussiana. Na eliminação gaussiana, a gente zerava os elementos que ficavam abaixo da diagonal principal, correto? Aqui não. Aqui a gente vai atribuir a esses elementos o valor do multiplicador. Vocês vão entender o porquê. Tá bom? Eu não citei nem matriz L nem matriz U até agora, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês antes, e aí a gente trabalha com essas duas matrizes, tá bom? Então for j em range, vamos continuar fazendo a eliminação gaussiana aqui, k mais 1, indo até o final da matriz, né? O A na posição I
J recebe quem? Ele mesmo, menos o multiplicador, vezes o elemento que está na linha K, né? Na linha de cima, na mesma coluna. Ok, belezinha. Então, eu vou rodar o código agora. Antes disso, só vou printar aqui, então, for i in range de len de A. Eu quero printar as linhas de A para que vocês vejam como que ela fica depois da eliminação gaussiana, tá bom? Então, vamos rodar aqui rapidão. Olha lá. Essa é a nossa matriz A, depois que ele fez a eliminação gaussiana e o pivoteamento, tá bom? Percebam o seguinte, se fosse lá na eliminação gaussiana, os elementos abaixo da diagonal principal, ou seja, esse daqui, esse e esse, eles seriam zero, né? Mas aqui eles não são. Quem que eles são? Eles são, ora, olha no código, multiplicador. E se eles receberam o valor do multiplicador, na fatoração PLU, quem que é a matriz que recebe esses valores, os valores dos multiplicadores? A matriz L. Ora, então qual que é a conclusão que eu tiro desse código aqui? Que os elementos abaixo da diagonal principal da matriz A são os elementos que compõem a matriz L. E ora, quem que são os elementos acima da diagonal principal, contando com a diagonal principal? Ora, é a matriz U, porque quem que é a matriz U? A matriz U é o que sobra da matriz A depois que ela sofre a eliminação gaussiana. Que é exatamente, isso aqui é a matriz A depois da eliminação gaussiana, com a diferença que os elementos abaixo da diagonal principal eles não são zero. Então é isso. Essa é a conclusão que a gente tira. Os elementos abaixo da diagonal principal fazem parte da matriz L e os elementos acima da diagonal principal, contando com a diagonal principal, são os elementos da matriz U. Então, bora dividir esses elementos em duas matrizes, né? Então a gente vai criar aqui L, U, que serão duas matrizes, né? A gente vai criar. Ok. For i in range de len de A. Tá bom? A gente vai criar as duas ao mesmo tempo. A gente tem que criar aqui a linha L, que vai ser um vetor vazio, e a linha... Opa, complicado. E a linha U, que também é um vetor vazio para cada iteração. E agora a gente vai acessar cada elemento aí da matriz A e vai usar o que a gente concluiu a partir desse print que eu mostrei para vocês. Ok. Opa, ele rodou o programa sem querer. Não era isso que a gente queria. Então vamos às condições. Se o i for igual a j, que caso é esse? Esse é o caso em que a gente está olhando para os elementos da diagonal principal. Ora, para quem estudou aí a fatoração PLU, a matriz L, a matriz L na diagonal principal, os elementos têm valor igual a 1, né? E na matriz U, quem que são os elementos aí da diagonal principal da matriz U? São os próprios elementos da matriz A, né? Conforme eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Agora, se a linha for maior que a coluna, que caso é esse da linha for maior que a coluna? Se vocês olharem aí para uma matriz quadrada, vocês vão perceber que a linha é maior que a coluna no caso em que a gente está olhando para os elementos da diagonal, os elementos abaixo da diagonal principal. E os elementos abaixo da diagonal principal, na matriz L, são os multiplicadores. Então ele vai receber quem? Os valores da matriz A. E para o caso da matriz U, a linha U, os elementos da matriz U abaixo da diagonal principal recebem o valor de zero, né? Porque ela seria a matriz A após a eliminação gaussiana. Então é tudo zerado. E para o último caso, esse else, qual que é o último caso? Se a gente já olhou para a diagonal principal, olhou para baixo dela, faltou olhar para cima. E para cima, na matriz L, quem que são os elementos acima da diagonal principal na matriz L, para quem estudou? É zero, né? Os elementos são zerados. E para a matriz U, os elementos são os próprios elementos da matriz A, tá bom? Isso aqui talvez seja difícil falando, né? Porque, eu repito, é muitos termos, é uma coisa meio abstrata, mas se vocês olharem, estiverem olhando aí para uma matriz, vocês vão perceber isso que eu estou falando, tá bom? Então, com isso a gente conseguiu criar a nossa matriz L e a nossa matriz U. E agora a gente tem que resolver o sisteminha lá, né? Antes disso, vamos printar essas matrizes, né? Então, matriz L. Vamos mostrá-las aí para o usuário, para a coisa ficar bonita. Matriz L
for i in range de len de L, a gente printa as linhas dela aí, né? Então a gente vai printar aí L, linha I. E aí a gente vai printar um espaço vazio aí para ficar bonito. Agora a gente printa a nossa matriz U, né? Matriz U. Espera aí. For i in range de len de U, nós vamos printar as linhas da matriz U. Para quem não quiser saber essa parte, aí pode pular logo pro final, né? Que a gente resolve, a gente mostra o resultado usando o NumPy. Eu já mostrei como que acha o vetor solução lá no vídeo da eliminação gaussiana, tá? Aqui eu vou usar o NumPy só para a gente ir mais rápido, para o vídeo não ficar mais longo do que ele já está. Ok? Então qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está resolvendo um sistema linear pelo algoritmo PLU? A gente resolve um sistema Ly igual a B, né? Então quem vai ser o nosso vetor y? Vai ser o numpy.linauge.solve da matriz L pelo vetor B, né? Então a gente vai printar aqui o nosso vetorzinho y que o Python encontrou pra gente. E depois a gente quer encontrar o vetor x, que é o que interessa aqui desde o começo, né? E como que a gente encontra? A gente resolve o sistema x igual a y, né? Para quem viu esse método aí. Então x igual a np.linauge.solve quem por quem? Matriz U pelo vetor y, correto? E aí a gente printa o nosso vetorzinho x aí para o usuário. Tá bom? Bom, vamos rodar esse código aqui para ver se ele está funcionando. Rodamos. Ele deu um erro aqui. Onde? Calma aí, a gente precisa corrigir isso aqui, né? Cadê? Como que a gente vai corrigir isso aqui? Vamos pensar. Gente, faltou aqui, ó. Eu olhei o código aqui, a gente esqueceu de adicionar as linhas a nossa matriz, né? Então, fora do for, a gente tem que colocar l.append linha de L, né? A gente esqueceu disso. E u.append linha de U. Esqueceu disso, aqui não pode fazer, né? Isso aqui é coisa de principiante, né? Então vamos rodar aí agora. Ele reclamou de uma outra coisa. Ele está reclamando da mesma coisa, né? Vamos ver qual que é o problema. Espera aí. Bom, outro problema está aqui, né? Eu digitei for i e aqui é for j, ok? Fiz essa parte errada. E agora o nosso código finalmente está funcionando, tá vendo? Então ele encontrou isso aqui ficou feio, mas é assim mesmo. Então essa aqui é a nossa matriz L, né? A matriz dos multiplicadores. Essa aqui é a nossa matriz U, que é a nossa matriz A depois do escalonamento. O vetor Y que ele encontrou e o vetor X, que é a resposta que nós estávamos atrás, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou longo, é uma explicação chata, não é um código fácil, não é um algoritmo simples de entender. Então qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, podem mandar um e-mail, como sempre disponibilizo aí, vou tentar responder vocês, tá bom? Muito obrigado por assistir e até mais.